a todos. Meu nome é Eduardo Mata, sou adjunto vereador da Estrutura Verde, Ambiente, Clima e Energia. Estou aqui para moderar esta sessão dedicada ao tema das coberturas verdes, que é um tema cada vez mais proeminente nas nossas cidades. A abordagem que fazemos a este tema em Lisboa tem sido o de considerar as coberturas verdes como um dos aspectos mais, digamos, mais micro da estrutura verde de uma cidade, ou seja, a estrutura ecológica da cidade a constituir o sustento biológico, ecossistémico da cidade como uma rede principal, e depois uma irrigação com estruturas verdes secundárias de particulares do bairro, depois a rua com a árvore de arruamento como sendo digamos, um interstício da estrutura já dentro do edificado, e depois as coberturas verdes a poderem fazer aqui digamos, parelha com o arvoredo para, no fundo, fazer um conjunto de serviços que é neste momento o que se trata numa cidade. A infraestrutura verde não já e de forma alguma como uma componente estética ou recreativa, mas como uma infraestrutura que fornece serviços de ecossistema e que tem que ser vista como um conjunto. E é nesse âmbito que Lisboa tem trabalhado no Pacto dos Autarcas para a Clima e para a Energia, plano esse que amanhã vai à reunião de Câmara para ser aprovado depois de consulta pública, foi apresentado aqui nesta sala. Esse plano inclui mitigação e adaptação. No caso da adaptação, a estrutura verde aparece como uma forte ferramenta para combater as alterações climáticas nas cidades, nomeadamente os efeitos da ilha de calor, que é uma das questões mais importantes, mas também a retenção de água para cheias e um conjunto de outras circunstâncias como depuração de qualidade do ar. E nesse aspecto fizemos também, julgo que há 2 anos, uma parceria, portanto ficámos membros da Associação Nacional de Coberturas Verdes, fundadores, e estamos a preparar poder começar a trabalhar com mais afinco com esta associação, e achámos que seria o momento, neste momento em que estamos, para convidar neste momento o Presidente, que é à minha direita, e a Vice-Presidente à minha esquerda. Do lado direito, o engenheiro Paulo Palha, que é engenheiro agrónomo de formação e que fez uma deslocação do Porto para poder estar aqui a apresentar-nos, e que tem, no fundo, um currículo bastante vasto no projeto, na construção deste tipo de estruturas, e que tem uma empresa, portanto, no fundo, ligada à parte empresarial e à prática do dia-a-dia nesta área. E deste lado temos uma pessoa que não tem menos prática do dia-a-dia, mas que vem da componente, no fundo, da universidade, e, portanto, da investigação, embora já tenha trabalhado também como projetista, engenheiro civil do técnico. Portanto, temos aqui o equilíbrio entre Porto e Lisboa, a pena não seja de Coimbra, para ser perfeito, mas, portanto, a engenheira Cristina Matos Silva, professora, que está a desenvolver um trabalho, no fundo aborda exatamente as questões dos efeitos benéficos dos serviços de ecossistemas que estas estruturas têm. Em Lisboa, há aqui, certamente na sala, pessoas de Lisboa. Nós estamos aqui num momento de viragem, porque vai haver um conjunto de empreendimentos e de estruturas que vão beneficiar deste conjunto de estruturas, e, portanto, aproveitem esta intervenção para pôr dúvidas, fazer contactos, porque nós vamos precisar deste conhecimento para conseguir dar o salto a seguir. Portanto, passava desde já a palavra ao engenheiro Paulo Palha, agradecer. Obrigado. Se não se importa, eu vou-me levantar, que eu não consigo estar quieto, prefiro estar levantado de pé a conversar. Aí o microfone daqueles. Vê se consigo. Assim? Ouve-se bem assim? Ouve-se bem. Bom, antes de mais, muito obrigado pelo convite. Já é a segunda vez que estou aqui nesta sala também a abordar o tema das coberturas verdes, e de facto hoje, para além da apresentação que está mais relacionada com a Associação Nacional de Coberturas Verdes, foi-me lançado o desafio de abordar questões também mais práticas, enfim, da instalação das coberturas verdes. Como curiosidade, começar por dizer que este edifício é o Zorlu Center em Istambul. Portanto, estamos a falar de um edifício que tem 60 mil metros quadrados de coberturas verdes, um edifício que foi recentemente inaugurado. Eu tive a felicidade de estar lá no congresso. Isto para mostrar que, de facto, cada vez mais a vegetação aparece
no projeto dos edifícios como um elemento fundamental, e não só nas regiões do norte da Europa. Portanto, estamos aqui a falar de um edifício muito grande em Istambul, portanto, com condições climáticas bastante exigentes. Eu gostava até para depois mais tarde ficarem à vontade em termos de algumas questões que possam considerar mais práticas. Gostava apenas de vos dizer que eu tenho a facilidade de trabalhar naquilo em que acredito desde sempre, tive um contacto quando muito novo com as coberturas verdes na Alemanha, tenho um tio alemão e, portanto, nessa altura conheci uma casa fantástica com uma cobertura verde e desde essa altura que achei que fazia bastante sentido e, portanto, mais tarde já a estudar na UTAR, em Vila Real, acabei por fazer o meu estágio final relacionado com o tema. Mantive-me também ligado a alguns grupos de investigação nesta área e no meu dia-a-dia, na empresa onde eu trabalho, que é uma empresa tipicamente de espaços verdes, porque ninguém vive em Portugal de coberturas verdes, como devem imaginar, mas de facto temos muito interesse nesta área também das coberturas verdes. Mais tarde estive ligado ao nascimento da outra empresa, da Landlab. Mais recentemente também, e aqui já estamos a entrar no tema mais das cidades, com a criação da Associação Nacional de Coberturas Verdes, que também fui um dos fundadores, acabei por escrever um projeto para a Câmara do Porto, o projeto Quintal Cidade do Porto, e aí acabei por estar muito ligado também às questões durante esse ano intenso de trabalho, de planeamento mais a nível de cidade e a importância deste tema nas cidades. Isto também me levou à ligação com os grandes grupos a nível internacional, desde logo a Federação Europeia e a Federação Mundial de Infraestruturas Verdes, que são das quais somos membros e, portanto, todos nós portugueses podemos ter acesso através da ANCV a estes grandes grupos. Eu julgo que era importante esta informação. Em termos de programa de palestra, eu gostava de passar muito rapidamente aquilo que são, digamos, os grandes argumentos porque é que tudo isto está a acontecer em várias cidades do mundo e depois entrar um bocadinho numa área já da instalação das coberturas verdes, porque existem alguns mal-entendidos, penso eu, em termos de instalação destas infraestruturas, quando não há necessidade nenhuma de que as coisas corram mal, as coisas podem e devem, de facto, correr bem. Mas voltando um bocadinho ao início, aquilo que motiva também nesta área é ter a certeza que, de facto, nós não estaríamos todos a conversar nesta sala se não tivéssemos oxigênio, se não tivéssemos água potável e estamos totalmente dependentes de questões que estão ligadas com a biodiversidade. E estes três temas que parecem bastante simples, estas três questões fundamentais, acabam por ser muito esquecidas nas nossas cidades, densamente povoadas, totalmente ou muito impermeabilizadas e com muito pouca vegetação. Aquilo é a realidade que nós vemos e que de certa forma ultrapassa imagens de ficção que nós víamos aqui em 1982, quando Ridley Scott imaginou o que era a visão de Los Angeles em 2019, portanto era o que ele imaginava em 82 que ia ser Los Angeles. Eu não sei se é possível apagar esta luz aqui. Ok, obrigado. E aquilo que nós vemos hoje, aquela visão que ele tinha em 82 para a cidade de Los Angeles, se nós começarmos a olhar de facto para as cidades modernas como Seul e outras, de certa forma ele não estava muito longe daquilo que era a realidade. Felizmente nós não temos ainda estas megacidades, mas nem por isso deixamos de ser, por exemplo, Lisboa, das cidades mais impermeabilizadas da Europa, e, portanto, muitas vezes não tem a ver com questões de dimensão, os problemas que podemos ter. E certo é que temos mais de 200 mil pessoas todos os dias, ou seja, 200 mil pessoas, que significa, se nós juntássemos essas pessoas todas, entre as que nascem e aquelas que morrem, que nós teríamos todos os dias uma cidade maior que Coimbra, todos os dias uma cidade maior que Braga, nova a aparecer, todos os dias uma cidade da dimensão do Porto, não a área metropolitana, mas Porto-cidade, que tem 230 e poucos mil habitantes, ou uma cidade na dimensão muito parecida com Cascais. Isto está a acontecer todos os dias. E sabemos também que estas pessoas acabam por se juntar todas junto ao mar, e, portanto, estas cidades, a tendência é que, de facto, cada vez sejam maiores e apareçam grandes cidades. Também gostava de partilhar convosco que muitas vezes a imaginação não é suficiente para nós percebermos a realidade. Esta zona da cidade de Hong Kong, Kowloon Walled City, chegou a este estado que vocês veem aqui. Nós estamos a falar
de uma densidade 180 vezes superior a Hong Kong, 1.100.000 habitantes por quilómetro quadrado, e a condição de vida destas pessoas é esta que conseguem ver aqui. E aqui, de certa forma, saltamos para as coberturas, onde, se calhar sem querer ou por necessidade, as pessoas acabam por, ou as crianças ir brincar, ou as pessoas estarem a relaxar, porque será o único sítio deste bairro onde se poderá estar com um ar um bocadinho respirável, onde as crianças aproveitam para estudar também, porque têm uma luz mais conveniente. E, portanto, isto aconteceu com pessoas que pensavam no planeamento da cidade, portanto, não aconteceu sem mais nem porquê, e felizmente que foram precisos 100 anos para demolir esta parte da cidade, mas esta parte da cidade foi totalmente demolida, e no seu lugar foi construído um parque com algumas memórias das infraestruturas ainda que ficaram, e foram lançados novos concursos em termos de construções, já onde aparece a vegetação como, de facto, um obrigatório material de construção, que é aquilo que eu acredito, que a vegetação deverá ser considerada um obrigatório material de construção. E nós não sabemos de facto porquê, mas sentimos bem ao pé da vegetação. Não sei se tem a ver, quem estuda agora as questões da biofilia e todas essas questões, talvez seja a dependência que nós temos, dependemos da vegetação, seja em meio aquático, seja em terra, para termos oxigênio para viver, e sentimos bem. Nós não procuramos um separador central de uma autoestrada ou uma saída de emergência de uma estrada para fazer um piquenique, procuramos um parque, procuramos um jardim, mas de facto sentimos bem. E a vegetação pode estar, como neste edifício, que é uma fábrica de embalar saladas no centro de Inglaterra. Não precisamos estar num parque para ter este tipo de ambiente, podemos de facto também ter as coberturas verdes como áreas enormes que não têm qualquer tipo de utilidade nas cidades, e que neste caso, por exemplo, temos aqui numa fábrica de saladas uma cobertura verde com mais de 1 hectare. E, portanto, as coberturas existem, se existem os edifícios, e, portanto, nós temos a oportunidade de poder utilizá-las em nosso benefício. Muito rapidamente dizer que, de facto, a ideia não é nova, aparece já há muitos séculos atrás. Aparece a primeira referência aos Jardins Suspensos da Babilónia. Mais tarde aparecem estas coberturas de prados na arquitetura vernacular dos países do norte da Europa, Islândia, Noruega, Suécia, todas elas têm. É interessante ver que já aparece aqui como um protetor da impermeabilização, que nesta altura era feito através da sobreposição de cascas de bétulas, como veem aqui, sobre a estrutura de madeira, e que depois era protegida por estes prados que eram colocados sobre a impermeabilização. E aqui já, se calhar, a primeira referência das coberturas verdes como protetor da impermeabilização, ao contrário que muitas vezes aparece erradamente. E estas coberturas apareceram um pouco pelos países do norte da Europa. Ainda hoje em dia, na arquitetura atual desses países, as coberturas verdes aparecem sistematicamente, e portanto já são questões que têm a ver com questões culturais, muito a ver com as questões de isolamento térmico destes edifícios, desde sempre, e a proteção da impermeabilização. Portanto, são temas que ainda hoje permanecem atuais naquilo que é a dinâmica das coberturas verdes a nível mundial. É importante referir também que estas referências do norte da Europa não são exclusivas, as coberturas não são exclusivas na história do norte da Europa. Noutros sítios do mundo, no Japão, mais tarde, aqui nestas grandes estruturas como Versalhes, cá em cima, isto não deixa de ser uma cobertura jardinada, portanto, cobertura verde é tudo aquilo que é a instalação de vegetação sobre lajes. Aqui num edifício construído em 1933, bem no centro de Londres, com uma grande coleção de árvores, portanto estamos a falar de um jardim, de uma cobertura intensiva muito interessante. No Brasil também, alguns arquitetos importantes já faziam a instalação da vegetação sobre as estruturas construídas, e nós também temos os nossos pioneiros. Desde logo temos muitos edifícios militares e depósitos de água que já recebiam a cobertura verde como uma proteção, mas mais recentemente edifícios emblemáticos como a Gulbenkian, em que tem de facto áreas muito extensas de coberturas verdes, ou mais recentemente a Estação da Trindade, do arquiteto Souto Moura, também com uma área muito grande de cobertura verde. E é aqui que eu queria parar para, no fundo, fazer aqui uma referência importante. Todos estes sistemas e todos estes exemplos que nós vimos, estamos a falar do que nós chamamos de sistemas clássicos de cobertura verde. E esses sistemas clássicos não são mais do que uma camada, tipicamente uma camada de inerte, uma gravilha,
para fazer a drenagem das águas, para ajudar a drenagem das águas, e depois, no mínimo, uns 40 centímetros de solo onde as plantas se instalaram. Depois estas espessuras poderiam variar. Mais tarde, em algumas instalações, começou a aparecer aqui um filtro de separação, geotextil de separação entre estas duas camadas, mas o modelo acaba por se desenvolver um pouco da mesma forma, algum cuidado mais quando utilizamos granulometrias diferentes, das mais grossas para as mais finas, até encontrarmos a terra vegetal. Portanto, alguns pormenores há, mas este é o modelo clássico, tipicamente bastante pesado. Quando nós olhamos para este perfil, no mínimo temos 600 kg quando saturado, mas facilmente temos 800 ou 900, e hoje em dia posso-vos dizer que nós temos coberturas extensivas, quando saturadas, que pesam 60 kg, obviamente em sistemas ainda muito experimentais, mas estamos a falar de facto de realidades muito, muito diferentes. Portanto, estes sistemas, acima de tudo, e eu muitos destes slides trouxe-os, mas vou deixá-los acima de tudo para depois, quando vos enviar a apresentação, poderem ver com calma, mas acima de tudo tem aqui uma componente difícil que é na reabilitação dos edifícios. Como é que nós vamos utilizar as coberturas verdes quando não temos as estruturas pensadas para aguentar inicialmente estas cargas tão pesadas? Torna-se de facto impossível e por isso outros sistemas teriam que aparecer na história das coberturas verdes. Há também vantagens, obviamente, nomeadamente na questão dos custos de instalação, que são mais reduzidos que aqueles nos sistemas multicamada que vos vou mostrar também. Acontece que nos anos 60, na Norte da Europa, o tema das coberturas verdes já é bastante generalizado, ou seja, já se percebe os grandes benefícios públicos e privados, que vamos ver um pouco mais à frente. Começa a aparecer legislação que incentiva ou que obriga, de facto, a instalação dessas mesmas coberturas verdes, mas é necessário, de facto, o desenvolvimento de um sistema construtivo novo que permita a adaptação das coberturas verdes aos novos edifícios. Também é importante de referir que nos anos 80 aparecem os primeiros guias técnicos que, no fundo, acabam por regular um pouco o projeto, a construção e manutenção deste tipo de instalações. E que vantagens são estas quando falamos de coberturas verdes? Falamos hoje em dia, está muito na moda estes temas, a infraestrutura verde, os serviços ecossistémicos, encontra-se isto muito em todos os programas do Horizonte 2020, todos os municípios estão a querer, e todas as universidades e empresas envolvidas em projetos. E o que é que nós podemos falar sobre isso? Podemos, acima de tudo, tentar definir que nos trazem benefícios públicos e benefícios privados, mas convém, como vamos ver a professora Cristina Matos Silva vai nos mostrar um pouco mais à frente, quantificar. Eu vou apenas enumerar, mas depois, para quem decide politicamente, existe de facto a necessidade de conseguirmos quantificar estes serviços. Eu vou passar um pouco por eles, alguns podem ser considerados públicos e privados, mas desde logo, isto aqui já agora isto é em São Paulo, é uma cobertura verde na cidade de São Paulo, desde logo o aumento da área verde em contexto urbano e a tal ligação que se falava, que o arquiteto Duarte Mata falava ainda agora, da ligação desses corredores verdes, de árvores ou dos jardins, que podem ser de facto ligados através das coberturas, a diminuição do impacto negativo dos edifícios, enfim, pode ter mais interesse ou menos interesse, mas aqui começamos a ver há já alguns benefícios que de facto já tocam com as pessoas, nomeadamente a questão das coberturas poderem ser utilizáveis. Algumas cidades como Amsterdão agora e Roterdão estão a questionar o que é que nós podemos fazer das coberturas, se temos de facto milhões de metros quadrados de coberturas, porque é que elas não são utilizáveis? Nem ficam só na questão da cobertura verde, porque é que nós não utilizamos as coberturas? Se elas de facto existem e são uma parte do edifício. Depois temos, e aqui se calhar um tema já mais sensível na cidade de Lisboa e em algumas cidades portuguesas, a questão da sustentabilidade do sistema de drenagem urbana. Nós vamos ter cada vez maiores volumes de precipitação em curtos espaços de tempo para gerir, e aquilo que é interessante verificarmos, isto é um dado, um estudo feito para a cidade de Toronto, no Canadá, será com certeza diferente para Lisboa ou para o Porto, é que nós com uma cobertura com 10 cm de substrato, estamos a falar de uma cobertura muito ligeira, uma cobertura que pesará 100, 110 kg por metro quadrado quando saturada, no caso de Toronto conseguem reter 90% da precipitação de verão e 75% da precipitação de inverno. Isto pode-nos levar a outra questão, que é nós podemos desenhar as coberturas e exigir das coberturas determinados sistemas. E a indústria está a caminhar nesse sentido, ou seja, conseguimos proporcionar sistemas que podem atrasar a entrega da água, podem reter grande parte da água e mais, podem até estar ligados a programas meteorológicos e conseguir fazer sair a água em períodos em que não existe chuva, em que não há, de facto, congestionamento do sistema de drenagem urbano,
e reter quando, de facto, acontecem estes picos de precipitação. Eu costumo dizer, se de facto enquanto a chuva continuar a cair do céu e as coberturas forem o primeiro local de contacto da chuva com a malha urbana, não consigo entender como é que as coberturas verdes e a grande capacidade que têm de retenção de água não estão, de facto, na primeira linha da lista digamos, das estratégias de médio e longo prazo das cidades, por muito que haja necessidade, muitas vezes, de construção de túneis, de construção de outro tipo de estratégias, mas, de facto, nós temos que pensar a médio e longo prazo e as cidades vão se densificar, nós não vamos resolver os problemas todos enfim, da necessidade de corredores verdes e tudo isso, e, portanto, enquanto temos coberturas que podem reter essa água da chuva, eu continuo sem entender como é que nós não temos isso como, digamos, uma estratégia logo de primeira linha. Portanto, é um serviço, claramente um serviço público que nós podemos tirar das coberturas verdes. E conseguimos ver também, isto é um gráfico da Agência Europeia do Ambiente, os anos vão passando, vamos tendo melhores serviços de proteção civil, mais tecnologia, mas aquilo que são os prejuízos causados por cheias vão aumentando. Isso tem a ver, de facto, com as cidades serem mais densas e também temos grandes volumes de precipitação em curtos espaços de tempo. Para além disso, eu não vou alongar aqui no tema, mas a questão da qualidade da água que depois chega ao seu ciclo natural. Se nós conseguirmos reter água na cobertura, vamos devolvê-la por evapotranspiração ao ciclo natural. Se nós a deixarmos escorrer pelo sistema de drenagem urbano, vamos com certeza ter que tratar essa água, ter uma água que, com alguns poluentes, vai chegar aos rios ou vai chegar ao mar e, portanto, outro tipo de problema vai surgir também. Outro benefício público que podemos trazer, e estamos sempre a falar da mesma solução construtiva, apenas de coberturas verdes, tem a ver com questões de poluição. A partir, de facto, da Revolução Industrial, nós temos uma atmosfera nas cidades mais perigosa para as pessoas, com uma grande concentração de poluentes. Aquilo que pode ser mais estranho para nós é quando nós olhamos para o ranking das cidades a nível mundial, nós conseguimos ver que, em alguns momentos, as nossas cidades também têm problemas de concentração de partículas PM10. E, portanto, não estamos fora destes problemas, por muito que a China tenha, de facto, e outros países, problemas mais graves que os nossos, mas não estamos fora deste ranking. Isto influencia diretamente aquilo que nós gastamos, não só com o absentismo, com a morte das pessoas, enfim, com todos os problemas de saúde, que são, de facto, muito expressivos, e problemas relacionados diretamente com a poluição. Não nos podemos esquecer, por exemplo, na China já temos cidades que, por simplesmente, informam as pessoas que, em determinado dia, não podem sair à rua para trabalhar, porque os níveis de partículas PM10 atingiram valores que são, de facto, graves e podem influenciar muito negativamente, de facto, as pessoas. E por isso, assim vivem, por isso montam estes painéis para tirar fotografias ridículas, no fundo, porque, no fundo, este turista nunca tirará uma fotografia aqui com céu azul, portanto, só com o Photoshop é que vão conseguir fazer isso, ou, mais grave, ter que montar estes ecrãs gigantes para mostrar às crianças como é que o sol nasce, porque, de facto, as crianças nunca vão ver o sol nascer, o sol vai nascer sempre por trás de uma nuvem, portanto, tem que mostrar com uma televisão como é que o sol nasce. Isto é o que se vive na China. Eu acredito que a China, por ter, no fundo, experienciado este tipo de fenómenos, vai ter, dentro em breve, as cidades mais saudáveis do mundo, como vamos ver um bocadinho mais à frente. Estes fenómenos são muito rápidos, queria-vos chamar a atenção para isso. Esta fotografia mostra isso mesmo. Xangai, em 20 anos, tem esta baixa bastante arborizada e, de repente, com o seu boom, o seu grande crescimento económico, acaba por retirar toda a vegetação e não introduzir nenhuma vegetação neste imenso edificado que acaba por construir. E, portanto, temos aqui a possibilidade de captar CO2, produzir oxigênio, reter poeiras e partículas em suspensão, e essas poeiras podem ser aproveitadas pelas plantas. É mais um serviço que a cobertura verde nos pode trazer. Outra questão muito falada é a questão da redução da ilha de calor. Nós temos, de facto, esta ligação direta entre a presença de vegetação e uma redução na temperatura superficial da cidade. Esta é uma relação direta e tem, de facto, a ver não só com a não acumulação de calor, porque na superfície inerte o calor fica acumulado, mas também, e não menos importante, com a evapotranspiração das plantas. E, portanto, a evapotranspiração das plantas faz com que a temperatura ambiente acabe por baixar. Conseguimos perceber isto bem nestas fotografias em que se vê perfeitamente a acumulação de calor na superfície construída, ou então, também, dois mapas da Agência Europeia do Ambiente, para a cidade de Budapeste, a ligação direta
da superfície impermeabilizada a vermelho e a temperatura superficial de facto, muito mais elevada do que nas áreas naturais. Não temos dúvidas relativamente a isso. Isso pode resultar em fenómenos tão extraordinários como este, que são as Guerrilla Storm, que basicamente não são mais do que estas correntes de ar quente que atingem estas nuvens carregadas e que acabam por descarregar estes volumes grandes de água, complicando ainda mais a vida ao sistema de drenagem urbana. Isto é uma ação nossa, por opção nossa, naquilo que são as nuvens que naturalmente passariam por uma cidade, que poderiam passar com mais ou menos aguaceiro e que são obrigadas a esta descarga mais violenta quando encontram estas correntes de ar quente. Então, é uma ação nossa. Outro tema interessante é a questão e poderá ser um benefício público ou privado, dependendo do tipo de edifício, mas a redução da poluição sonora. Muitos aeroportos na Europa, Frankfurt, Amsterdão, Ibiza e muitos outros estão a utilizar as coberturas verdes nas suas estratégias térmicas, mas também nas estratégias de redução de ruído. E aqui é fácil perceber, isto foi um estudo feito para o aeroporto de Frankfurt, quanto maior de facto a espessura do substrato, maior a redução de ruído que nós vamos ter, como será fácil de perceber. Outro tema muito falado, e falava inicialmente nas questões da biodiversidade, e todas as cidades, como Lisboa, estão a trabalhar bem este tema, são as questões, de facto, da ligação destes cobertores verdes, a promoção da biodiversidade. Isto pode acontecer nas coberturas verdes, não só em zonas da cidade em que, por isso simplesmente, não há praticamente vegetação, e, portanto, aparecem as coberturas como uma oportunidade de introduzir a vegetação em zonas densamente construídas, ou, e penso que este será o modelo mais a seguir, nós pensarmos nas coberturas, de facto, como um complemento dessas ruas arborizadas, da ligação entre parques, entre jardins de proximidade, porque, de facto, não é a nossa intenção, de maneira alguma, nem ninguém que trabalha nesta área, imaginar que as coberturas verdes vão substituir essas estruturas, de maneira alguma. São uma oportunidade, se elas existem, para fazer a ligação entre essas infraestruturas. E aqui, para vos mostrar um exemplo, se calhar, mais moderno, mas esta cobertura foi considerada pelo Waltham Trust, isto é um edifício da Universidade de Sheffield, foi considerada e foi desenhada para ser uma reserva natural, para receber, nesta zona da cidade, migração de pássaros, e, portanto, já estamos a desenhar as coberturas, a exigir pormenores como estes, que eu acho bastante interessantes, ou também partilhar convosco esta minha experiência profissional em Gibraltar, em que, para o governo de Gibraltar, instalamos a primeira cobertura verde sobre um parque de estacionamento e tivemos a visita desta família de macacos, em que os técnicos entraram em contato connosco